Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo vídeo para dar a devolutiva, da nossa atividade avaliativa, 5 questões sobre proporcionalidade e razão. Dessa vez achei melhor fazer em vídeo para cada aluno ver aí no seu tempo, Se quiser visitar o conteúdo mais de uma vez, vai ficar disponível para vocês. Então, como eu disse, são 5 questões, A primeira questão é essa daqui, em uma receita de bolo, as medidas de massa de açúcar e de farinha são, respectivamente, 150 e 240 gramas. Qual é a razão correta entre as medidas de massa de açúcar e de farinha? 3 para 5, 5 para 12 ou 5 para 8? Justifique sua resposta. Bem, então em sala de aula eu sempre oriento, eu dou sugestões de estratégias para resolver os problemas, tá? Uma das sugestões que eu sempre coloco é escrever o passo a passo, o algoritmo para a resolução do problema, e a partir daquele algoritmo você já tem um detalhe aí para resolver outros problemas semelhantes, Então aqui uma das estratégias que eu sempre falo para vocês é: primeiro passo, faz a leitura do problema, E depois que faz a leitura do problema, você vai lá e destaca com o marca-texto quais as informações mais importantes do problema, Então note que aqui o problema ele fala de uma receita de bolo, e aí ele dá aqui a quantidade de açúcar, 150 gramas, vou colocar de cor diferente, E a quantidade de farinha, 240 gramas, certinho? E aí o que o problema está pedindo aqui? Ele quer saber qual é, deixa eu pegar uma caneta verde, qual é a razão, tá? Então lembra que quando a gente vai escrever a razão, a gente vai pegar as informações do problema e vai escrever na forma de fração, tá? E depois que ele menciona qual é a razão, a gente vai observar a ordem que aparece no texto aqui, as grandezas, Então ele fala assim, qual é a razão correta entre as medidas de massa de açúcar? Então note que ele fala primeiro açúcar, E depois ele pede a quantidade de farinha. Então a gente vai escrever uma fração onde o numerador, o número de cima da fração vai ser a quantidade de açúcar e o número de baixo, que é o denominador, a quantidade de farinha. Tá bom? Então eu coloquei aqui, primeiro passo, escrever a razão entre as grandezas na forma de fração. Então tá aqui, açúcar e farinha. No meu texto, de novo, no meu texto, a palavra açúcar vem antes da palavra farinha. Então açúcar vem em cima na fração e farinha vem na parte de baixo, tá? E para esse problema aqui, coloquei como segundo passo, substituir pelos respectivos valores. Então o açúcar pesa 150 gramas e a farinha pesa 240 gramas. Então a fração vai ficar 150 sobre 240. E depois que escreveu a fração, a gente vai, terceiro passo, fazer a simplificação da fração. A gente vai simplificar a fração buscando uma fração irredutível. Então notem que o 150 e o 240 aqui, eu estou dividindo ambos por 10, Peguei o 150 e dividi por 10, o 240 dividi por 10, ficou 15 sobre 24. E o 15 e o 24 são múltiplos de 3, ou seja, estão na tabuada do 3. Então, eu simplifiquei aqui os dois números dividindo por 3. Então, ficou 15 dividido por 3, 5, e 24 dividido por 3, 8. Então, a razão entre aqui a quantidade de açúcar e farinha é 5 sobre 8, 5 oitavos. E por fim eu coloco assim, quarto passo, formalizar a resposta. Coloquei assim, a razão entre as medidas de massa de açúcar e de farinha é de 5 para 8. Ou seja, para 5 medidas de açúcar são necessárias 8 medidas de farinha. Tá bom? Então essa foi a primeira questão. Na segunda questão, nós temos aqui, considere 3 carros A, B, C. O carro A percorreu 324 km em 4 horas. O carro B percorreu 486 km em 6 horas. E o carro C percorreu 237 km em 3 horas. Sabendo que a velocidade e a razão, a velocidade é a razão, entre a distância percorrida e o tempo, qual dos carros possui maior velocidade, ou seja, maior razão? Justifique sua resposta. Então, coloquei aqui, primeiro passo, escrever a razão entre as medidas de grandeza na forma de fração. Então, eu vou pegar aqui, marca-texto, e vou pegar aqui, o primeiro carro, que é o carro A, ele percorreu 324 km em 4 horas, tá?
Então, a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Coloquei aqui à direita, né? Então, o que a gente vai fazer? Na velocidade, a gente é uma medida, é uma razão especial, né, que a gente vai padronizar, colocar aqui na parte superior da fração, no numerador, a distância que o carro percorreu e na parte de baixo o tempo, tá bom? E vou fazer isso para todos os outros carros. Então, notem que o carro B aqui, ó, ele percorre 486 km em 6 horas. E o carro C, ele percorreu 237 km em 3 horas. Tá bom? Então, vou montar 3 frações, um para cada carro. Vai ficar da seguinte forma, ó. Carro A, 324 sobre 4. Carro B, 486 sobre 6. E carro C, 237 sobre 3. Depois que eu escrevi cada uma das frações, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a fração irredutível, né? Eu vou simplificar. Então, ó, o 324 e o 4 são múltiplos de 4. Então, eu vou dividir ambos por 4. 486 e 6 são múltiplos de 6. Ó. Vou dividir ambos aqui por 6. E 237 e 3 são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir os dois números por 3. Tá bom? Então, o carro A ficou 81 km em 1 hora, ou seja, ele percorreu 81 km a cada 1 hora. O carro B percorre 81 km a cada 1 hora. E o carro C percorre 79 km a cada 1 hora, tá bom? Então, nesse exercício aqui, nós temos dois automóveis aqui, ó, tanto o carro A, tanto o carro B, né, que tem a maior velocidade, que é o que ele está pedindo. E aí, no último passo, seria a formalização da resposta, né? Eu não coloquei a resposta porque não tem espaço aqui, mas aí, para a quarta questão, a gente tem que fazer a formalização da resposta também, né? O problema pede aqui, ó, qual dos carros possui maior velocidade. Então, os carros que possuem maior velocidade é o carro A e o carro B. Certinho? Então, o que a gente não pode esquecer é sempre escrever, né, para esse tema aqui, proporcionalidade e razão, escrever as informações de forma de fração, substituir pelos valores e tenta fazer a simplificação, né? Buscar a fração irredutível. Questão 3, ó, em uma turma do 7º ano, há 5 meninos para cada 7 meninas. Considerando ainda que a turma do 7º ano tem um total de 36 alunos, então qual o número de meninos e de meninas dessa turma? Bem, essa questão aqui, para ficar mais fácil de compreender, eu sugiro, né, que faça uma tabela e nessa tabela coloca assim, ó, número de meninos, número de meninas e o total de alunos, tá bom? Então o exercício ele fala o seguinte, ó, que no 7º ano, a cada 5 meninas, na sala tem 7 meninas. Desculpa, cada 5 meninos tem 7 meninas. Tá? Então, se nessa sala só tivesse 5 meninos e 7 meninas, essa sala aí teria um total de 12 alunos. Tá bom? A razão fica assim, ó, número de meninos sobre o número de meninas. Para cada 5 meninos, existem 7 meninas. E o total aqui, ó, 12 alunos na sala. Então, se para cada 5 meninos existem 7 meninas, se eu dobrar a quantidade de meninos, eu também vou dobrar a quantidade de meninas. E o número total de alunos da sala também vai dobrar. Eu acho que fazendo essa tabelinha fica mais fácil de visualizar, né, para entender. Então, se o número de meninos dobra, o número de meninas também dobra, tá? Tudo de forma proporcional. E automaticamente o número total de alunos também vai dobrar. Se você conseguir visualizar que o número de meninos aqui está seguindo um padrão, que são os múltiplos de 5, o número de meninas também são os múltiplos de 7, ó, 7, 14, e o total de alunos são os múltiplos de 12, ó, 12, 24, eu posso continuar essa tabela, né, inserindo linhas, e até chegar no meu número total de alunos, que é o 36. Tá? Aqui à direita eu coloquei as frações. Tá? A primeira fração, que era 5 sétimos, notem que eu escrevi na forma de fração equivalente, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 2. Tá bom? 5 vezes 2, 10, e 7 vezes 2, 14. A primeira fração, 5 sétimos, é equivalente à segunda fração.
tá bom? Então, para cada 5 meninos, existem 7 meninas. Se nessa sala tivesse 10 meninos, né, para seguir a mesma proporcionalidade, teria que ter 14 meninas, certinho? E se eu aumentar aqui, se eu pegar e triplicar, né, a primeira situação aqui, que são 5 meninos, se eu triplicar, multiplicar por 3, eu teria 15 meninos e 21 meninas. E aqui, se eu somar 15 mais 21, eu vou ter um total de 36 alunos. Tá bom? Então, fazendo tabela, acho que fica muito mais simples de resolver exercícios aqui desse tipo. Tá bom? Fica até mais claro e você vai ver que vai ficar óbvio, né? A resolução dessa atividade, tá? Então, se a sala tivesse 36 alunos, né? Nessa proporção de 5 meninos para 7 meninas, o total de meninos seria 15 e o total de meninas seria 21. Então segue essa sugestão aí para todos os exercícios de proporcionalidade que a gente vai fazer. O exercício 4 é esse daqui, ó. Opa, travou aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Exercício 4, ó. Veja nesse diagrama a distribuição do número de visitantes de um parque no verão e no outono de um ano. Se 120 mil pessoas visitaram o parque no outono desse ano, então quantos visitantes ele recebeu no verão? Então aqui nós temos um gráfico, né? O gráfico é uma barra dividida em 4 partes iguais. A parte laranja da barra representa as visitas no verão. A parte azul no gráfico representa as visitas no outono, tá? E ele fala que 120 mil pessoas visitaram o parque no outono. Então, o que eu fiz na barra azul, eu coloquei aqui o 120 para representar 120 mil pessoas, né? E se a barra está dividida em 4 partes iguais, a gente pode afirmar aqui que no verão, cada um desses pedaços também vale 120. Então, no total do verão é 120 mais 120 mais 120 ou 120 vezes 3. Tá bom? Nos anos anteriores, a gente costuma escrever as frações sempre relacionadas ao total de partes, né? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu tenho o outono representa 1 no total de 4. Tá? Então, ele representa 1/4 do gráfico. O verão eu tenho 3 partes laranjas, ó, 1, 2, 3. Então eu tenho 3/4 do total de pessoas, tá? E quando a gente está trabalhando proporcionalidade, nem sempre a gente vai estar comparando com o total. Nesse caso aqui, ó, eu estou comparando a quantidade de pessoas do outono, que fez a visitação no outono, com a quantidade de pessoas que fez a visitação no verão. Então a fração vai ficar 1/3, né? Para cada um visitante do parque que foi lá no outono, nós tivemos 3 visitantes no parque que foi no período do verão, tá bom? Então esse gráfico ficaria assim, ou o gráfico não, a fração ficaria assim. Opa, deixa eu apagar aqui. A fração ficaria assim, né? Olhando aqui a primeira fração. Então tem aqui a razão entre os visitantes em outono e os visitantes no verão. 1/3. Então no gráfico aqui eu tenho para cada uma barra azul, eu vou ter 3 barras laranjas. Certinho? Se cada barra vale 120 mil pessoas, eu tenho aqui 1 vezes 120 mil. E para o verão eu tenho 3 vezes 120 mil. E aí eu teria 120 mil pessoas que visitaram o parque no outono e 360 mil pessoas que visitaram o parque no verão. Se eu somar esses dois aqui, eu vou ter o total de pessoas que visitou o parque, tanto no verão quanto no outono. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado aqui com essas outras representações da fração aqui, tá? Então o que eu gosto, o que eu sempre recomendo é a gente escrever a fração, né, com as grandezas que a gente vai utilizar. Porque se eu escrever só 1/3, né, dentro do contexto ele pode perder um pouquinho de significado. Então a sugestão é sempre escrever a fração, quais são as grandezas, o que representa o 1 e o que representa o 3. Tá bom? No exercício 5,
Em uma avaliação de matemática, a pontuação total é de 80 pontos. Os alunos que obtiveram uma nota abaixo de 60% do total de pontos precisam fazer recuperação. Qual é a menor nota que um aluno pode obter para não precisar fazer recuperação? Então, esse daqui é um exercício que a gente trabalha lá a razão na forma de porcentagem, né? Lembrando que a porcentagem, a gente sempre vai escrever um número seguido do símbolo de porcentagem. Nesse caso aqui, o número é 60, né? 60%. E a porcentagem a gente vai falar que é a parte do todo, né? E o todo vai estar dividido em 100 partes iguais. Para fazer esse exercício, a gente vai considerar 60%, conforme está no enunciado aqui. Só que daí a gente vai escrever na forma de fração, porque a gente está trabalhando por proporcionalidade, né? Então, 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100. Né? Quem já está acostumado pode trabalhar com as outras formas de porcentagem, mas aqui a gente vai trabalhar com 60 sobre 100. E 60% de 80 pontos, né? Então no texto aparece assim, ó, 60% de 80 pontos. Eu vou trocar esse D aqui por multiplicação. E vai ficar, ó, 60%, 60 sobre 100, né? Vezes 80. E aí eu vou multiplicar o 60 com 80, então lembra que eu sempre falo, ó, quando a gente está fazendo porcentagem, a gente sempre vai fazer uma conta de multiplicação e uma conta de divisão. Então vai ficar dessa forma, ó, 60 vezes 80, eu vou multiplicar, né, 60 vezes 80, que vai dar 4.800, e o resultado eu divido pelo denominador aqui, o número de baixo, né, que é o 100. Conforme os dois números terminam com zero, eu posso cortar aqui, ó. Corto um zero em cima, um zero embaixo. Corto o segundo zero em cima e o segundo zero embaixo. Tá bom? Quando eu corto zero em cima e zero embaixo, nesse caso aqui, conforme eu cortei 2, é a mesma coisa se eu estivesse dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 100. Tá bom? Então, 60% de 80 pontos é a mesma coisa que 48 pontos. Tá? Então, lembrando, ó, 60 sobre 100 vezes 80, né? Eu multipliquei o 60 vezes 80 e o resultado eu dividi por 100. Beleza? Então, foram essas 5 atividades que nós fizemos aí na última aula. E aí fica o vídeo com a resolução. Se você tiver dúvida, você posta lá no Teams qual que é a sua dúvida, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!